Boa noite, meus amados irmãos. Muito bom vê-los aqui no meio da semana, ter esse tempo junto de sermos edificados e aprendermos mais sobre a palavra de Deus, que é o que nos fortalece, nos sustenta e nos mantém de pé e nos dá resiliência enquanto aguardamos o retorno do nosso Salvador. Vamos orar então pelas nossas crianças. Elas vão já sair para a sala delas, para aprenderem lá. E aí oramos mais uma vez pela que nós vamos estudar essa noite. Deus amado e querido, abençoa, Deus, nossas crianças que vão ouvir a palavra na linguagem delas. Abençoa os irmãos que vão ensiná-las, que elas possam ser edificadas, e aquelas que ainda não professaram fé possam ser salvas, ó Deus, por meio da Tua palavra. Coloca fé no coraçãozinho delas. Assim nós te clamamos, confiados inteiramente na Tua bondade, graça e misericórdia, nos méritos de Cristo. Amém. Ok, hoje nós vamos ver um pouco a respeito da oração. E nesse campo vasto sobre oração, eu queria pensar com os meus amados irmãos, pensar biblicamente sobre o que deve motivar a nossa oração. E eu queria essa noite dar uma grande lição, olhando alguns textos bíblicos, de como a nossa oração deve ser motivada ou pelo que ela deve ser motivada. Então vamos olhar para um texto lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, bem conhecido, e que nos dá uma pista lá sobre o que motiva essa oração que ele vai se referir, como Deus rejeita essa oração devido à sua motivação, a motivação dessa oração. Então, Tiago 4, verso 2 e 3, nos diz assim. Amém? Posso ler? Tiago 4, diz assim, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis o quê? Mal. E o que torna esse pedido mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. Então, o ponto aqui é que aquilo que eu peço e não recebo é porque eu peço mal. E o que caracteriza esse mal? É que eu peço para esbanjar nos meus prazeres. Então parece que é uma oração egoísta, né? E aí eu queria então olhar para alguns personagens bíblicos, homens de Deus, e como eles oraram em situações difíceis, e como que eles vão nos ensinar a respeito da oração. Então, o primeiro texto está lá em Josué, capítulo 7. Vai lá para Josué, volta lá para o início das Sagradas Escrituras. Josué 7. Verso 8. Todos encontraram? Antes dos irmãos olharem o verso 8, deixa eu situar vocês aqui dentro desse contexto. Israel perde a sua segunda guerra contra Ai, devido a um pecado de Acã. E Josué, então, ao ser derrotado contra Ai, tiveram aí pelo menos 36 feridos, talvez mortos, né?
E Josué então rasga suas vestes e vai orar. E aí tem algo nessa oração que me ensina muito sobre como orar, o que deve motivar o pedido que eu estou fazendo. Então veja só o verso 8. Ele diz assim: Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Não é interessante isso? Ele está orando, eles perderam ali pelo menos 36 pessoas, eles estão com medo, estão aflitos, e Josué nesse clamor, sabendo que agora os outros povos, sabendo que Israel virou as costas, é uma grande oportunidade de dizimá-los de uma vez por todas. Lembra que eles acabaram de derrotar Jericó. E aí, nesse momento aqui de desespero, nessa oração, ele deixa escapar algo que parece que era comum. Nós vamos ver em outros textos, pelo menos ele aprende isso com Moisés. Era comum essa preocupação com o nome de Deus. Então, o que está motivando essa oração, entre outras coisas, é a preocupação, não só porque Israel pode ser completamente destruído, mas é que a destruição de Israel vai levar à fama, ou à má fama do nome de Deus. Visto que Israel representa o povo de Deus. E aí, Israel sendo destruído, ele pergunta: Senhor, se a gente for desarraigado da terra, se formos destruídos, o que farás ao teu grande nome? Então você tem essa preocupação aqui. Isso parece anormal, talvez, ou algo simples. Só que quando você começa a olhar outras orações, isso começa a chamar a sua atenção. Então olha comigo agora, Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Aqui é o episódio do bezerro de ouro, né? Quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas dos mandamentos. Ali passa muito tempo. E quando volta, o povo já tinha feito um bezerro, estava adorando e dizendo que aquele bezerro era o Deus deles. E aí veja só agora o verso 11 e verso 12. Então Deus vai destruir todo esse povo. Verso 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então Deus está falando com Moisés, dizendo: deixa agora que eu vou destruir todos eles, vou consumi-los, e aí vou fazer uma grande nação de você. E aí o que Moisés pede a Deus? Porém, verso 11, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então ele questiona duas vezes, né? Tanto no verso 11 como no verso 12. E a parte que me chama a atenção é esse questionamento no verso 12, uma retórica aqui. Por que hão de dizer os egípcios? Eles vão dizer o quê? Com maus intentos tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra.
Então, a preocupação de Moisés ao orar a Deus, pedindo que Deus não destruísse eles, era por causa do que os egípcios iam dizer a respeito de Deus. Não chama a sua atenção isso? Não é interessante? Então, Deus diz, eu vou matar esse povo. E aí Moisés diz, não, Senhor, não mate não. Mas por quê? Porque os egípcios vão dizer que o Senhor os tirou da terra do Egito com maus intentos, para destruí-los. Muito interessante. Vamos para outro texto, Números capítulo 14 agora. Depois de Levíticos, você vai passar para frente. Números 14, verso 13. Números 14, verso 13. Que episódio é esse? É o episódio que ele manda os espias olharem a terra. E aí eles olham a terra e aí voltam dizendo que a terra é boa, mas lá é habitada por gigantes, não vai ter como entrar. E aí eles se revoltam, querem voltar para o Egito e tal. E acontece toda aquela confusão, Josué e Caleb se levantam e tal. E aí o verso 13 diz, respondeu Moisés ao Senhor, os egípcios não somente ouviram que com tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Interessante, né? Vocês estão vendo essa preocupação toda hora? São eventos diferentes. Deus novamente, vou matar todo mundo. Devido à rebeldia do povo. E Moisés novamente pede a Deus, Senhor, é tipo assim, o Senhor tem uma reputação. Então, todo mundo, tanto os egípcios como as pessoas dessa terra, já sabem o que o Senhor fez. Já estão comentando, eles sabem como que o Senhor nos trata. O Senhor fala conosco face a face, que o Senhor tem uma nuvem, uma coluna de fogo. O Senhor cuida de nós. Aí se o Senhor matar todo mundo como a um só homem, as pessoas, as gentes, as que ouviram antes a tua fama, vão dizer o quê? Vão dizer que o Senhor não teve poder para cumprir sua promessa. Aí, então, ele clama a Deus. Verso 17, agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. E aí ele clama para que Deus perdoe o povo, e esse perdão que ele pede ao povo, o que motiva é o quê? O povo, Moisés ou a fama de Deus? A fama de Deus. Vocês estão vendo um padrão nessas orações? Eles estão sempre preocupados com o nome de Deus. E infelizmente é algo que se perdeu na cristandade do nosso tempo.
As pessoas se preocupam com a sua reputação, com o seu nome, com a sua felicidade, com o seu sucesso. Elas tomam decisões e entram em desafios, muitas vezes loucuras, por causa do seu conforto, do seu nome, do seu sucesso, mas dificilmente se ver alguém preocupado com o nome de Deus. Basta você entrar por alguns minutos na internet. Aí você vai ver pastores de internet, pastores que eram para ser homens piedosos, fazendo todo tipo de palhaçada para ver se ganha seguidores e mantém o salário lá em cima. E não estão preocupados se aquilo vai ridicularizar o Evangelho, o Santo Evangelho, o nome de Deus, e por aí vai. As nossas escolhas, elas não passam pelo crivo da fama do nome de Deus. Eu já admoestei algumas mulheres, por exemplo, que se vestem mal. E eu digo, você carrega um nome. Vão para a academia e acham que pode se vestir como as ímpias. E elas respondem, é porque eu me sinto bem com essa roupa. Só me sinto bem com essa roupa. Então, o que importa é a pessoa se sentir bem. E a fama do nome de Deus. O pastor Santo pregou aqui em algumas quartas, em alguma quarta atrás, e ele falou sobre Tito, capítulo 2. E lá as recomendações para você ser piedoso, o homem idoso, a mulher idosa, a jovem recém-casada, o jovem, o escravo, em todos eles a finalidade, a motivação era a fama da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, ele fala para que a palavra de Deus não seja difamada. Em segundo lugar, para que o povo de Deus não levante indignidade para ser dita a respeito dele. E em último, para que a doutrina seja ornamentada. Para que a palavra de Deus seja, a ideia da doutrina é como se tivesse um quadro e você vai embelezar esse quadro. Então eu tenho que ser um escravo excelente, que agrada ao meu patrão, que eu vou ser fiel em tudo a ele, para embelezar a doutrina de Deus. Eu tenho que ser um jovem criterioso, uma linguagem sadia. Para quê? Para que o adversário não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. A mulher idosa tem que ensinar a recém-casada a amar o marido, a ser uma boa dona de casa. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Só que nós perdemos essa motivação, essa essência. Isso começa nas nossas orações. Por isso, a cristandade do nosso tempo, ela vive um vazio na alma, sem explicação, se ela tem o Senhor. O problema é que o Senhor não preenche esse vazio. O Senhor é alguém que eu me dirijo em oração para me dar algo que eu acredito que vai preencher o meu vazio. Entende? E o que me motiva a ida a esse Senhor, a oração a esse Senhor, não é a preocupação com a fama do nome dEle. É a preocupação com o meu nome, com os meus projetos, os meus sonhos. E nós precisamos entender, irmãos, que o nome de Deus, o espetáculo dele é maior que nós. Maior que nós. Às vezes nós queremos roubar a cena. Moisés poderia dizer, Senhor, pensa nesse povo, já sofreu tanto, 400 anos de escravo lá, tem velhinhos, tem recém-nascidos, tem mulheres grávidas. Tem misericórdia desse povo. Ele poderia argumentar com Deus nesses termos. No entanto, a sua preocupação, Deus, se o Senhor matá-los, como é que vai ficar a fama do teu nome? Porque vão dizer que o Senhor não teve poder para cumprir sua promessa.
Por isso eu te peço que o Senhor seja longânimo, grande misericórdia, perdoa a iniquidade desse povo, a transgressão deles. Para quê? Para que o teu nome não seja difamado. E aí isso explica muita coisa. Essa comunhão piedosa com Deus, essa paixão pelo próprio Deus, pela fama do seu nome, esse desejo de um coração que palpita mais forte quando se trata do nome de Deus, do seu reino, da sua volta. Isso tem se tornado distante de nós. E temos vivido vidas cansadas, vazias, sem propósito. Porque tudo não se trata daqui. Alguns de nós ficamos tentando ganhar alguma coisa, conseguir algo. É isso aqui. Aí você ora, busca a Deus, jejua por esse algo. Aí quando você consegue esse algo, não tem tanta graça assim. Aí você sente aquele vazio dentro de si. E viver dessa forma que Moisés e Josué nos ensinam, e orar dessa forma, isso dá significado à vida. Isso preenche os vazios que a cristandade do nosso tempo busca preencher. Quer ver uma coisa curiosa? Abre sua Bíblia agora em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Aqui você tem um homem que foi levado como escravo para a Babilônia, que teve todas as suas perspectivas, que não eram ruins, eram boas, porque tudo indica que ele era um homem rico, que fazia parte da nobreza de Israel. E ele entre 13 e 16 anos, ele é arrancado, vê tudo sendo destruído, e vai para a Babilônia. E a vida dele agora vai ser lá. E ele passa aqui pelo menos 70 anos nesse lugar. E aí tem a sua oração no capítulo 9. E dentro desse tema ela chama muito a atenção. Verso 17. É uma oração muito linda, depois eu recomendo ler toda. Verso 17. Agora, pois, ó Deus, do 17 ao 19. Ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Resplandecer o rosto, essa expressão é a ideia de abençoar, tá? Verso 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Vocês já estão percebendo o padrão acontecendo aqui? Então, o santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. E agora ouve essa oração e restaura essa cidade que está em desolação, que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Verso 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus. Por quê? Porque a tua cidade e o teu povo são chamados, aleluia, é de arrepiar. É o padrão, irmãos, da oração.
Senhor, perdoa, restaura, faz isso, e mais isso, e mais isso. Por quê? Porque essa cidade, esse povo, eles são chamados pelo teu nome, eles representam o teu nome. Faz isso, Deus, por amor de nós, de ti mesmo, por causa do teu santo nome. Eu te peço, não é fiado na minha justiça, não, é por amor do teu nome. Você já pensou como seria diferente, né? Senhor, me abençoa para passar nesse concurso, por amor do teu nome. Só que o que me motiva a passar no concurso é tão, para mim, é tão egoísta, que nem combina essa oração. Em momento algum eu penso em como Deus vai ser glorificado, como Ele se tornará mais conhecido, como a sua obra vai ser abençoada, como o reino dele vai ser expandido se eu passar em tal concurso. Eu quero passar porque eu quero ter estabilidade, eu quero ter um salário melhor, eu quero... E nada mal com isso. O problema é que é só isso, entende? O problema é que nós, salvos pela graça, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, não temos o direito de viver uma vida sem contemplar o reino. Não temos o direito egoísta de chegar e pedir algo a Ele. Só para mim mesmo. Sabe como Tiago continua o texto? Lá do capítulo 4. Ele diz, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês só pedem para os prazeres de vocês. Por isso vocês vivem em guerra, matando. Vocês só pensam em vocês. Sabe o que diz o verso 4? Diz assim, infiéis, adúlteros. Então, presta atenção no que Tiago está fazendo. O Josiane vai explicar melhor depois desse texto. Tiago está fazendo o quê? Ele está dizendo assim, ei, vocês não estão recebendo, vocês estão pedindo mal. Então, é tipo assim, é só uma oração meio que com um tom egoísta, mas é coisa simples. O verso 4 diz que essa oração me torna um adúltero. E a continuação do texto diz, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? E que o Espírito Santo tem ciúmes de vocês? Em miúdos, é que o mundo ganhou meu coração de novo. E eu estou agora focado, vivendo para os objetivos mundanos, que não contemplam a fama do nome do meu Deus. E eu peço, o que me motiva, não contempla a fama do seu nome, e nem o seu reino. Incrível a forma como Daniel ora e torna isso claro. Nós estamos vendo um padrão desses homens orando. Mas e Deus? Como que Deus trata isso? E aí eu tenho 2 exemplos aqui para não me alongar muito. O primeiro deles é do próprio Moisés, que orava assim, mas no momento de fúria e de ira, impensado, impaciente com o povo, ele bate na rocha. Quando Deus disse, fala a rocha. Estudamos isso há uns domingos atrás. Moisés, que chama os homens de rebeldes, é chamado por Deus de rebelde. E ele não creu em Deus. Você não creu em mim. Hoje eu li num livro, e eu achei isso fantástico. Ele diz assim, por que você crê em Deus? É muito legal essas perguntas. Me fizeram parar e ficar assim, queimando os neurônios.
É porque você é bom em crer? É porque você tem agilidade na fé? Ou é porque Deus é um Deus crível? É um Deus que você pode confiar nele? Não é? Porque geralmente você pensa assim, nossa, essa pessoa tem muita fé. E você admira a pessoa. Mas por que ela tem tanta fé? Por que ela crê tanto em Deus? É porque parte de Deus. À medida que nós conhecemos mais a Deus, não é um exercício que eu faço a parte de Deus para aumentar a minha fé. É à medida que eu o conheço. E aqui nesse ponto, Deus diz para Moisés, você não creu na minha palavra. E você não me santificou no meio do povo. Por isso você não vai mais entrar na terra. E sabe o que é santificar, irmãos? Santificar é a ideia de separar o nome de Deus. Ele é completamente outro. Ele é inigualável. Eu o trato como ele deve ser tratado. O ponto é que Moisés não creu nele e o tratou como um qualquer. É quando, como eu oro a Deus, não me preocupo com a honra e a fama do seu nome. Eu estou tratando ele como um qualquer, como meu igual. Os meus interesses estão acima dos interesses de Deus. E por causa disso, Deus disse, você não entra nesta terra, porque você foi rebelde. E o outro caso, em se tratando do nome de Deus, e Moisés desonra a Deus na frente de todos ali, não trata Deus como ele deveria ser tratado, é o caso de Davi, no seu adultério lá com Batseba. Então Deus diz, eu vou perdoar você, está lá em 2 Samuel 12, eu vou perdoar você, Davi. Depois de dizer todas os castigos, né, que Davi sofreria, as consequências, toda a desgraça, a espada não ia se separar da sua casa, o que ele fez, Deus ia fazer a luz do sol do meio-dia, enfim, aí vocês devem lembrar que a vida de Davi foi bem difícil. E aí Deus diz assim, eu não vou te matar, eu perdoo esse teu pecado, mas essa criança aí eu vou matar. Sabe por quê, Davi? Porque você deu motivos para os inimigos blasfemarem de Deus. Nós vimos nesse padrão que os homens de Deus se preocupam com a fama do nome de Deus. E estamos vendo em 2 exemplos rápidos que Deus se preocupa com o seu nome. Terceiro exemplo que me vem à memória agora, os filhos de Arão foram lá oferecer fogo estranho. Deus fez o quê? O que Deus fez com eles? Matou os 2. E sabe o que Deus disse? Eu serei santificado naqueles que se aproximam de mim. O que ele está dizendo? Eu vou ser respeitado. Eu não vou permitir isso. Aí chama Arão e diz assim, se chorar a morte dos seus filhos, eu mato você também. Essa é a forma que o Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, se apresenta e como ele leva a sério o seu nome. Aí a cristandade do século 21 brinca com isso. Ninguém se preocupa com a fama do nome de Deus. Então hoje os cristãos se divorciam normalmente. Vão para o 2º, 3º, 4º casamento e está tudo bem. Ei, e o nome de Deus? O casamento é para representar Cristo e a igreja. Deus e sua esposa. E aí é assim? Tanto faz como tanto fez? E o nome de Deus? Não há mais essa preocupação. Eu vou para uma festa acolá. Ei, e o nome de Deus? E o nome que você representa? Não tomar o santo nome de Deus em vão é exatamente isso. É ter o nome de Deus na testa.
sermos seus representantes, embaixadores. Era para a gente pensar 1000 vezes antes de fazer uma coisa, não com medo de se machucar, de dar errado para nós, não, em de trazer má fama para o nome de Deus. Essa devia ser a preocupação do povo de Deus. Por isso Jesus nos ensina a orar, e eu encerro aqui. Quando vocês forem orar, vocês vão orar da seguinte forma. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, seja o teu nome, e venha o teu reino. São os 3 pedidos, os 3 primeiros pedidos da oração. Pai nosso que estás no céu, qual o primeiro pedido? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E o que mais? Seja feita a tua vontade. Aí como é que a gente ora? Pai nosso, que está num lugar que não é tão o céu. Porque a ideia de que está no céu é que ele transcende. Está aqui no meu igual. Santificado, completamente outro, seja o meu nome. Eu quero ser especial. Eu quero que tudo gire em torno de mim. Que o meu reino permaneça. Que todos me sirvam. E que a minha vontade seja feita. É isso que eu estou te pedindo aqui. Não é maluco isso? É exatamente assim que nós fazemos nossas orações. Às vezes nós ficamos chateados com Deus, questionamos Deus, deixamos de falar com Deus, invertemos completamente. O primeiro pedido que você tem que fazer: santificado seja o teu nome, separado, único, completamente outro. O nome do Senhor é o que mais importa. O santo nome de Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, mudar essa chave. Mudar isso urgentemente. E começar a olhar para o Senhor como Deus Todo-Poderoso revelado nas Sagradas Escrituras. E tratar o nome do Senhor com seriedade. Seriedade. Não brincar com o nome do Senhor. Do jeito que a gente vai vivendo, vai empurrando pela barriga. Vocês não têm ideia de como as pessoas blasfemam do nome de Deus. Como elas desprezam o nome de Deus. E aí aqui eu não estou falando assim de, pastor, tá se tratando de ímpio, não. De crentes que tratam o nome de Deus como um qualquer. Eu vou fazer isso aqui e pronto, rapaz, mas não importa, é a minha felicidade, é o que eu quero, e eu vou e pronto, se eu quebrar a cara, quebrei, e não estou nem aí. Sabe? É um negócio assim, absurdo. Às vezes eu pergunto assim, o que você acha que Deus acha do que você está fazendo? A pessoa diz o quê? Eu sei que é errado, mas é a minha felicidade. Você já pensou nisso? É a minha felicidade. E nessa busca desenfreada e diabólica por essa felicidade, a cristandade do nosso tempo tem trazido má fama para o nome de Deus.
vidas e famílias destruídas, porque não há mais temor de Deus, não há mais respeito ao nome de Deus. Tudo pode. Aí você vai lá na internet, tem uns teólogos lá, pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. O pessoal diz que não pode, tudo aí, beleza. Parece que o crente vive assim, doido para ouvir algum teólogo dizer que ele pode provar das coisas do mundo, sem pecar. Aí quando aparece um pastor assim, careca, e diz assim, rapaz, não é por aí não é legalismo. É legalismo. Legalismo, sabe nem o que é legalismo. Mas se esconde atrás dessa palavra legalismo, para poder amar as coisas do mundo. E aí os crentes hoje vivem como pessoas do mundo, brincando com o pecado. O crente fuma, o crente bebe, o crente vai para Rock in Rio, o crente vai para a bagunça das festas e tal. E pode, tudo pode agora. Não pode. O nosso Deus é um Deus santo. Aqueles que amam o mundo, que têm amizade com o mundo, se constituem inimigo de Deus. O nome dele é santo, ele está assentado num alto e sublime trono, e os querubins estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Ele não pode ser tratado como um qualquer. A gente é para pensar 3 milhões de vezes em fazer algo, se vai agradar ou não a ele. Não se trata de mim, não se trata de você. Se trata do nome que carregamos, do nome que representamos, do privilégio imensurável que recebemos de sermos embaixadores de Cristo. É o nome dele. Eu estou pouco me lixando se você gosta desse tipo de roupa ou não, se você gosta desse ambiente ou não. A grande questão é o santo nome de Deus. Abstende-vos de toda forma de aparência do mal. Eu não vejo um teólogo de internet explicando esse texto. Ele está dizendo que eu tenho que evitar, não é o mal, é o quê? É a aparência do mal. Mas os cristãos não evitam nem o mal, muito menos a aparência. E vão trazendo má fama para o nome de Deus. E aqui no nosso contexto, nós estamos falando de coisas corriqueiras, coisas que o mundo gosta e tal. Aqui no texto sagrado, os exemplos que eu citei, nós estamos falando de Deus querendo matar um povo. E Moisés dizendo, Senhor, e o teu nome? Era questão de vida ou morte. Era a ira de Deus, o furor da ira de Deus, assim, nas suas narinas, por causa do pecado do povo. E Moisés está clamando, está clamando diante de Deus em oração. Pelo quê? Deus toda hora, Moisés, sai daí que eu vou matar tudinho. Moisés, não, Senhor, o teu nome, Senhor. E Deus ouve essas orações. Talvez em alguns momentos Deus queira matar nós mesmos. E uma sábia oração é dizer, Senhor, e o teu nome? Senhor, salva o meu casamento por causa do teu nome. Salva essa igreja por causa do teu nome. Senhor, me livra dessa tentação por causa do teu nome. Eu vou trazer má fama ao teu nome. Senhor, me ajuda a fugir dessa amizade que traz má fama para o teu nome. Senhor, me ajuda a me comportar bem na escola por causa do teu nome. Me ajuda a passar por essa doença, fiel a ti, sem lamuriar, por causa do teu nome.
Me ajuda a sair dessa dívida, a ser mais controlado por causa do teu nome. Porque a minha vida está trazendo uma fama para o teu nome, me resgata disso. Ou me mata logo. Essa é para ser a oração de alguém que tem um coração fascinado por Deus. E pela honra do seu nome. Porque esse é o projeto de Deus. Glorificar a Ele mesmo. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus disse em sua oração quando foi para a cruz? Pai, glorifica a Ti mesmo. Amém? Vamos orar. Senhor, em primeiro lugar, queremos confessar o nosso pecado. Olhamos para esses textos, eu e minhas amadas ovelhas, e junto com elas eu me envergonho da minha vida e das minhas orações. E eu clamo por socorro ao Senhor. Porque a maioria de nós não se importa com o teu nome. E não é uma vez perdida, é meio que um estilo de vida. Senhor, nos transforma. Obrigado porque o Senhor, apesar de nós, por amor ao teu nome, ainda não nos fulminou. Obrigado porque Cristo Jesus e não Moisés. Cristo é agora aquele que toma a frente e nos protege e recebe no seu corpo todo o castigo por causa da blasfêmia que imprimimos ao teu nome. Obrigado por essa graça infinita que nos mantém vivos e salvos. Mas não queremos viver assim como um povo que não santifica o teu nome. Nos ensina a orar. Inclina o nosso coração, Deus, a vivermos preocupados com a fama do teu nome. Isso que dominou Moisés, Josué, Daniel, possa dominar nosso coração. Nessa paixão desenfreada pelo teu santo nome, pela tua honra e pela tua glória. Perdão por sermos tão egoístas, em pedirmos coisas ao Senhor para gastarmos longe do Senhor, sem pensarmos no teu reino. Nos ajuda, Pai Santo, e nos transforma. Em nome de Jesus. Esse é o clamor do teu povo. Amém. Amém.